Ok. Letícia, quantas meninas tem aí contigo? Duas, ok. Eu não sei se as meninas aí que acompanham a Letícia conseguiram entrar no AVA, no Moodle. Aquele cadastro que a gente pediu para fazer. Aí, se ainda não foi possível, né, a gente vai se organizando para ir cadastrando essas meninas para elas terem acesso ao... Uhum. Aí você vai lá, acha o componente curricular com o nome do projeto e a chave para vocês se cadastrarem é Projeto Meninas Tudo Junto, tá? Mas sem muita delonga, né? Que bom que estamos aqui, gente. Hoje é o último dia da oficina com o professor Bruno, né? E para a semana que vem, a gente já tem a oficina com a professora Lilian, que é a parte de web, né? E na sequência, aí, a gente já tem todas as outras atividades mais ou menos esquematizadas, né? Então, agora finalizamos essa, vamos para a oficina da professora Lilian. Depois tem Conceitos e Contextos, que é um evento do IFPR, que aí a gente, na semana do evento, a gente participa do evento. Já estou organizando a nossa apresentação, tá? Para a gente poder acompanhar os trabalhos, talvez participar de alguma coisa, mas na sequência a gente volta para conversar sobre isso, né? Em outros encontros a gente conversa sobre isso, né? E o objetivo hoje é o fechamento da oficina do professor Bruno. Vou passar a palavra para o professor Bruno e a gente vai seguindo. Bem, boa tarde a todas, né? A ideia de hoje é o fechamento da disciplina de Lógica de Programação, como a professora Andrea falou. Na última semana, né, a gente havia agendado o terceiro encontro, mas diante de alguns compromissos que surgiram, não foi possível, né, a gente realizar esse último dia. Nesse contexto, né, a professora Andrea tinha disponibilizado para vocês, na plataforma Moodle, alguns exercícios, né, para vocês fazerem, ou pelo menos darem uma olhada, né, pelo menos darem uma lida no documento, né, para que essa semana não ficasse totalmente vazia de atividades, né. A ideia para hoje é a gente dar uma olhada nesses exercícios, e aí eu vou resolver alguns desses exercícios com vocês. Ao mesmo tempo eu consigo introduzir alguns novos conceitos que a gente ainda não viu, e contextualizar algumas outras coisas que estão também ali no documento. A oficina de hoje ela vai ser um pouco mais rápida, né? Como ela é uma oficina de fechamento, a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho mais rápida que as outras. Ela vai ser um pouco mais curta, e no final a gente vai fazer uma avaliação, né, para tentar captar a experiência de vocês, a percepção de vocês em relação à participação na oficina. Bom, esse documento, eu vou projetar ele aqui para vocês, ele está disponível, né, lá no Moodle, como eu falei. Então, quem não acessou ainda o Moodle, né, eu sugiro que faça esse acesso, né, peça ajuda para as professoras para conseguir acessar a plataforma, porque lá a gente vai disponibilizar todos os materiais, não só dessa oficina, mas outros materiais também, assim como os materiais da próxima oficina da professora Lilian. Então, é importante que vocês tenham acesso, né, para conseguirem pegar esses materiais. Bem, eu vou fazer então aqui, vou projetar aqui com vocês, deixa eu só mudar aqui o meu monitor, para colocar vocês aqui no monitor secundário, e vou projetar para vocês aqui a minha tela, né? Todo mundo está vendo aí? Está aparecendo? Alguém pode confirmar para mim se está tudo ok? Sim, está aparecendo. Sim. Pessoal, então essa aqui é a ferramenta que a gente estava usando nas outras aulas, né, nas outras oficinas, para realizar alguns exercícios. Hoje a ideia é também trabalhar
com essa ferramenta para criar algum exercício da lista, né? Mas antes, só para reiterar o que eu estava falando para vocês, a gente tem aqui um espaço. E quando vocês entram aqui, vocês têm acesso a materiais complementares de cada oficina, exercícios, enfim, todo o material de apoio que é utilizado nas nossas oficinas. Dentro desse material aqui, no tópico de oficina de lógica de programação, a professora Andréa havia postado na semana passada uma lista de exercícios, né? Esse último documento aqui, eu vou até aumentar um pouco para vocês enxergarem, que é a lista de exercícios teóricos e práticos. Dentro dessa lista tem alguns exercícios de teoria sobre lógica de programação e também alguns algoritmos para vocês criarem utilizando aqui a ferramenta Portugal Web Studio, que é a ferramenta que a gente tem usado nos últimos encontros. Eu vou mostrar aqui a lista para vocês, né, e vou fazer uma breve explanação a respeito de alguns conceitos. Alguns conceitos que estão aqui eu não havia passado para vocês, né, então claro que nossos encontros eles foram breves, né, foram apenas 2 dias, então algumas coisas aqui a gente colocou para caso vocês se interessassem, vocês mesmos, de uma forma mais autônoma, procurassem, né, informações a respeito do assunto. Mas eu vou fazer aqui uma breve contextualização para não ficar muito vazio, né, e aí a gente passa aqui para a lista de exercícios. Aqui são vários exercícios que vocês podem fazer, né, para treinar a criação dos algoritmos, a criação dos programas, mas eu peguei aqui especificamente 3 aqui do final, o 13, o 14 e o 15, que eles abordam um conceito que a gente ainda não tinha trabalhado, então acho que para nós é mais pertinente, né, trabalhar com um conceito novo. Bom, a primeira coisa aqui, o exercício, ele diz que em relação a essas declarações de variáveis, quais delas são falsas, né, ou são verdadeiras, ou quais são corretas ou incorretas. Ele diz que essas variáveis aqui são do tipo, né, tem aqui os tipos dela, e elas são também constantes. O que é uma variável constante? Vocês perceberam que nas últimas aulas nós criamos as variáveis e é possível atribuir valor para essas variáveis. Esses valores, eles podem mudar a qualquer momento. Quando você tem uma variável que ela é constante, significa que esse valor não pode ser modificado. Esse valor, uma vez atribuído, vai ser sempre o mesmo. Então, se ocorrer uma situação onde você precisa criar uma variável dentro do seu programa que tem que ter sempre o mesmo valor, você pode usar uma constante. E aqui ele fala sobre os tipos, né, de declaração, sobre quais estão corretos ou incorretos. Primeiro aqui, ele já está incorreto, porque ele diz que essa variável é uma cadeia de caracteres, e aqui na frente você tem a atribuição de um número, né, que é o número 39. Então, não dá para você atribuir, né, na verdade, até você conseguiria fazer essa atribuição aqui, né, do número 39, só que não dessa forma, você teria que colocar ele entre aspas duplas. Então, se você colocar ele entre aspas duplas, mesmo que você esteja utilizando o número, esse número vai ser interpretado como caractere, como texto. Aí você consegue atribuir ele para uma variável cadeia. Né? Nesse caso aqui, não, porque você está passando ele como se fosse um número mesmo. Bom, então essa daqui já é falsa, né? Essa aqui já não daria para fazer. Uma outra coisa é que quando você trabalha com constante, a sugestão, né, a convenção que a gente segue é que o nome das variáveis tem que ser escritas, tem que ser escrito de forma maiúscula, né, com letras maiúsculas. Então, esse aqui não está escrito com letra maiúscula, até funciona se você não colocar com letra maiúscula, mas aí você não está seguindo a convenção. Então, isso aqui teria que estar escrito maiúsculo. Segundo aqui, ele cria uma variável real, chama ela de placa, e escreve aqui na frente proibido fumar. É um caso semelhante à de cima, né? Por que isso aqui está errado? Porque real, né, é um tipo de variável numérica. E aqui eu estou atribuindo um texto para a variável real, então isso aqui não vai funcionar, então isso aqui está errada. Lá de baixo eu estou criando uma constante do tipo caractere e estou atribuindo esse valor aqui para ela, o dólar. Isso também não vai funcionar porque caractere é um tipo de variável que só aceita um caractere.
um caractere único. Então, nesse caso aqui, eu conseguiria colocar só um caractere, ou só uma letra. Nesse caso aqui também não funcionaria. A de baixo, né, constante real π, essa aqui não tem nada errado. Eu tenho aqui um número, uma variável do tipo real, né, o π está escrito com letra maiúscula, e aqui na frente eu tenho o valor correspondente a essa variável, que é o π, de 3,14. Então, essa daqui está correta. A de baixo, né, é uma variável do tipo caractere, e ela também está correta, porque eu estou atribuindo para ela somente um caractere aqui, ó. E, por fim, eu tenho uma constante aqui do tipo inteiro, né? Essa aqui está seguindo a convenção, ó, o valor está escrito com letra maiúscula, e ela é igual aqui a 1.500. Então, nesse caso aqui também está correto. Eu passei isso aqui de uma forma um pouco mais superficial, né, porque não era tanto o intuito da disciplina, né, aliás, da oficina, a gente adentrar nesses detalhes sobre variável constante ou não. Mas se vocês quiserem, né, saber mais sobre o assunto, né, além de pesquisar, vocês podem entrar em contato comigo, que eu ajudo vocês a respeito aqui das variáveis do tipo constante. Número 2 era para vocês verificarem algumas expressões lógicas, né? Essas expressões, elas são utilizadas dentro da programação também. Como não é um assunto que a gente abordou, eu vou deixar, então, vou pular isso aqui por enquanto, mas a mesma sugestão que eu deixo para o exercício de cima, eu deixo para essa aqui também. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem se aprofundar sobre o assunto, entre em contato comigo, que eu passo maiores informações. A 3 era só para vocês testarem um algoritmo, né? Era só para vocês colocarem isso aqui lá dentro do programa e verificar quais são os resultados que apareceriam aqui, uma vez que essas operações fossem realizadas. Então, vocês simplesmente colocariam aqui os resultados. Para isso aqui ser testado, é só vocês copiarem esse código lá para a ferramenta do Portugal e verificarem quais são os resultados que vão aparecer. Então, sobre esse exercício aqui, eu não vou entrar em maiores detalhes. Bom, a parte prática, então, que é aquilo que a gente realmente vai fazer hoje, né? A primeira parte ali foi só uma contextualização dos exercícios, né? Essa daqui é a parte que a gente realmente vai trabalhar. Como eu falei para vocês, existem vários exercícios aqui, alguns deles a gente até realizou. Então, por exemplo, leia 2 números e faça a média entre eles. Isso aqui foi desenvolvido durante a oficina, mas claro que não nesse contexto, a gente usou notas, né? Vocês lembram que a gente somou as notas de um aluno, verificou qual era a média final e depois emitiu uma mensagem se ele estava aprovado ou reprovado, né, segundo a nota que ele tinha tirado. Então, alguns exercícios aqui, alguns a gente já fez. Eu vou aqui mais para o final, que tem exercícios que vão abordar alguns conceitos diferentes. Então, eu tenho aqui o número 13. O número 13, ele está falando o seguinte, ó. Dada uma letra, S, C, D ou V, você vai informar o estado civil correspondente, né, desse usuário, se ele é solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Caso o usuário, né, do seu programa tenha informado uma letra diferente dessas aqui, o seu programa vai ter que emitir a mensagem estado civil inválido. Então, eu vou resolver esse exercício com vocês. Bom, então eu estou na tela inicial aqui da nossa ferramenta, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui em novo arquivo. Clicou em novo arquivo, ele já monta aqui, né, uma versão prévia do nosso programa, ele já faz uma estrutura preliminar aqui para a gente começar a escrever. E aí eu preciso, né, começar a abstrair a solução desse exercício, né, baseado no que está escrito ali no texto. Uma dica que eu dou para vocês é que você pode colocar o exercício aqui como se fosse um comentário. Ó. Eu vou colocar aqui esses caracteres, ó, de barra. Tá vendo que eu abri aqui uma barra asterisco e depois eu coloquei aqui asterisco barra. Tudo que você colocar aqui dentro, ele vai funcionar como um comentário. É um comentário a respeito do seu código. Ou seja, isso não vai fazer menor diferença, né? não vai impactar em nada o funcionamento do seu algoritmo. Para que serve isso? Serve para quando você quer colocar alguma anotação, né?
Vamos dizer que você tenha feito ali uma função dentro do seu programa e queira comentar, explicando como é que funciona aquela função, ou colocando algum lembrete para quando você for utilizar de novo, você se lembrar. Então, você consegue fazer comentários no seu código. Por que isso aqui é importante para fazer o exercício? Porque aí, ao invés da gente ficar voltando aqui, ó, para ler o exercício, a gente copia ele para cá, joga ele aqui, né? E aí a gente já tem a informação dele e consegue realizar ele aqui sem ter que ficar voltando lá para outra aba, né? Eu só vou... Só vou consertar aqui que ele colocou alguns sinais de interrogação aqui de maneira indevida, né? Acho que na hora de gerar ali o arquivo acabou tendo algum probleminha. Bom, então esse é o exercício, né? Você vai ter que escrever uma letra, né? A gente viu das aulas passadas que dá para a gente escrever um valor e o programa vai ler esse valor. E aí, baseado nesse valor, ele vai, né, executar alguma ação. É o que vai acontecer aqui nesse programa. Então, o usuário do nosso programa, ele vai ter que digitar uma letra, sendo essa letra S, C, D ou V, e baseado na letra que ele escreveu, nosso programa ele vai ter que dizer se esse usuário ele é solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Então, primeiro eu vou escrever aqui as instruções do programa, né? Então, ó, a primeira instrução vai ser escolha uma opção. Aí eu vou colocar um /n aqui na frente, que serve para pular uma linha, né? Vocês lembram que eu passei isso aqui na última aula? E disse para vocês que sempre que eu coloco o /n, eu estou pulando uma linha em relação ao texto de baixo. É importante vocês colocarem isso, caso contrário, tudo que você escrever aqui de texto, ele vai sendo colado um no outro, né? Fica tudo na mesma linha, tudo junto, né? Então, escolha uma opção. Aqui eu vou colocar a legenda, né? Bom, o S é para solteiro. Eu vou colocar um /n aqui de novo para a gente pular de linha. Eu estou seguindo a legenda que está ali no exercício, né? Por enquanto não tem nada de solução aqui, só estou copiando ali o que ele está falando. A letra C vai ser para casado. /n de novo para a gente pular uma linha. Deixa eu só consertar aqui o comando. A letra D, ela vai ser para divorciado. Ou divorciada, né? E a letra V vai ser viúvo. Então, o usuário vai ter que digitar uma dessas letras e, de acordo com a letra que ele digitar, ele vai receber uma resposta do programa sobre o seu estado civil. Bom, como o usuário aqui ele vai escrever só uma letra, né, ele não vai escrever o texto completo, eu posso usar uma variável, ela é do tipo caractere. Essa variável caractere, como eu estava explicando para vocês lá no exercício ali, né, na lista de exercícios, ela é uma variável que ela recebe um único caractere. Então, quando você quer escrever um programa que vai ter um tipo de variável que vai receber um valor que é apenas um caractere, você pode usar esse tipo de variável. Eu vou chamar essa variável aqui, ó, de estado civil, né? Já que é o estado civil que a gente quer avaliar, eu vou chamar essa variável aqui de estado civil. Bom, se eu executar aqui, né, vai aparecer já o meu texto, né? Escolha uma opção, solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Falta o quê? Falta a gente fazer a leitura do que o usuário vai escrever aqui para o estado civil e depois pedir para o programa analisar, segundo a resposta desse usuário, qual é o seu estado civil de fato. Para isso, eu tenho que mandar o programa ler a variável estado civil, né? Então, mais uma vez aqui, eu vou executar para vocês verem. Agora, aparece a possibilidade de eu escrever alguma coisa aqui embaixo. Ó. Posso escrever, por exemplo, S, solteiro, né? Enfim.
Só que falta eu fazer o quê? A verificação daquilo que o usuário digitou. Ele está digitando, mas eu tenho que verificar o que ele digitou, né, e qual é a resposta que o meu programa vai dar. Quando eu tenho várias opções aqui que eu posso escolher, existe uma estrutura, né, dentro da programação. Nas linguagens de programação é chamado de switch case, né, o termo em inglês. Aqui, como a gente está usando em português, essa estrutura é chamada de escolha caso, né? Vocês vão entender por quê. Então, eu vou escrever aqui, ó, qual foi a escolha do usuário. A escolha do usuário aqui no meu programa foi o que ele digitou para o estado civil. E aí, aqui dentro, eu faço uma verificação que funciona assim, ó. Caso o usuário tenha escolhido aqui a letra S, aí eu coloco 2 pontos aqui na frente e escrevo uma mensagem. Então, caso você tenha escolhido letra S, solteiro, né? Ele escolheu solteiro. Se ele escolheu essa opção aqui, significa que ele não escolheu nenhuma das outras, né? Ele já escolheu a S, o programa terminou. Então, eu posso colocar aqui embaixo um termo chamado pare. Escolheu a primeira opção, não preciso verificar se ele escolheu casado, divorciado ou viúvo, porque eu já sei que ele escolheu a primeira opção, que é solteiro. E aí eu faço essa verificação para os outros casos também, ó. Caso ele tenha escolhido o C, eu escrevo casado. Posso até para colocar de forma mais completa aqui, né? Vou escrever, ó, estado civil, solteiro. Mesma coisa aqui embaixo, estado civil, casado. Se ele escolheu casado, eu já não preciso continuar o programa. Então, eu coloco aqui pare. E é assim sucessivamente, até eu chegar aqui na última opção, que é o viúvo, né? Então, vamos fazer aqui, rapidinho, né? A outra opção seria o D, de divorciado. Se ele escolheu divorciado, eu vou escrever estado civil divorciado. Da mesma forma, se ele escolheu essa opção, não preciso verificar as demais, coloco aqui pare, né, para o programa ser, essa verificação ser encerrada. Por fim, eu tenho aqui o viúvo, né? Então, se ele escreveu o V, escreva estado civil viúvo. E a mesma coisa, pare. Só que aí eu tenho uma outra possibilidade. Se o usuário não escrever nem S, nem C, nem D e nem V, vai acontecer o quê? O programa ele não vai saber interpretar que resposta que ele vai dar para o usuário, porque essa resposta fora dessas letras não está prevista aqui na estrutura do meu algoritmo. Nesse caso, eu tenho que colocar o caso contrário. O que é o caso contrário? É quando o usuário ele vai colocar uma resposta que não está dentro dessas respostas que foram selecionadas aqui para o meu programa. Então, se ele escreveu, por exemplo, a letra B não era uma opção válida, né? Aí eu posso escrever aqui como resultado, por exemplo, resposta inválida, né? Então, essa estrutura aqui de escolha e depois, caso tenha respondido alguma coisa, o programa vai dar uma resposta, é para quando você tem esses contextos em que o usuário ele vai poder escolher, né, dentre várias opções disponíveis. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Vou até diminuir um pouco o zoom aqui para vocês enxergarem o programa aqui na sua totalidade, né? Então, vou executar aqui o meu programa e vou colocar a letra C, por exemplo, né? Tem que clicar aqui embaixo. C, ó, estado civil casado, programa finalizado, tá? Então, aparentemente está funcionando. Vamos fazer mais alguns testes. Deixa eu só encerrar aqui e começar de novo.
Então, vou colocar aqui o D, divorciado. Ó, estado civil, divorciado. Talvez um pouquinho difícil vocês enxergarem aí, porque ali não dá para eu aumentar muito a letra, né? Mas está funcionando. Tem um outro caso que a gente colocou aqui embaixo, que é a resposta inválida. Eu tenho que colocar um caractere, que não é nenhum desses aqui, para ver se o meu programa vai conseguir interpretar isso como resposta inválida. Então, vamos testar isso também, ó. Coloquei aqui para executar, através aqui dessa espécie de símbolo aqui do play, né? E aí vou colocar a letra T, por exemplo. Letra T eu não tenho ali. Ó, letra T ele não conseguiu analisar e deu como resposta inválida. Né? Então, essa estrutura, né, da escolha serve para esses casos. Né? Tem outro exercício ali que ele é muito parecido. Ele pede para você digitar um dia da semana em forma de número, podendo ser 1, 2, 3, e aí, a partir do número que você informar, o teu programa vai ter que dizer qual é o dia da semana que foi escolhido. Então, eu vou só salvar esse programa aqui. Deixa eu só trocar o título dele primeiro, né? Senão ele vai salvar sem título aqui. Eu vou colocar escolha estado civil. Depois eu disponibilizo esse exemplo para vocês lá no Moodle, né? Caso, né, vocês não tenham conseguido acompanhar, eu sei que alguns de vocês nem estão no computador, né? Mas assim, atenham-se a entender o conceito da utilização dessa estrutura, porque o código depois eu passo para vocês lá no Moodle, né? Então, escolha estado civil, vou salvar aqui, né? Depois eu mando o arquivo para vocês, e vamos então para o próximo exercício. O próximo exercício, ele é um exercício similar, né? Esse daqui, ó, ler um número inteiro que vai representar o dia da semana e apresentar o nome do dia correspondente. Por exemplo, 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça e aí por diante, né? Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no outro programa, né? Vou criar aqui uma seção de comentários através aqui do que, aliás, da barra asterisco, e vou colocar o nosso programa aqui para a gente conseguir ler ele sem ter que ficar voltando, né? Deixa eu jogar aqui o resto dele aqui para baixo. Bom, então está aqui o exercício, a gente consegue ler ele daqui. A gente vai ter que criar um programa muito similar àquele outro que a gente criou anteriormente, né? A gente vai ter que fazer um caso de escolha, o usuário vai escolher um número e através desse número o programa vai ter que determinar qual é o dia da semana, seguindo essa lógica aqui, que 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça, né? E por aí vai. Bom, a primeira coisa, então, é criar a variável que vai receber esse valor que o usuário vai digitar. Aqui, né, o próprio exercício já está dizendo que essa variável ela é do tipo inteiro. Ela é um número do tipo inteiro. Né? Então, eu vou criar aqui variável inteiro e vou dar o nome dela de número. Só lembrando que quando a gente cria variáveis, a gente não usa acentuação. Então, por isso que eu estou escrevendo aqui o número sem o acento agudo aqui no U. Né? Isso é uma convenção e, para alguns casos, é uma regra também. Bom, escrevi aqui a variável inteira. Né? Então, agora eu vou escrever aquela legenda que eu fiz ali no outro programa. Então, escolha uma opção. Barra N para pular de linha. E aí eu vou escrever cada uma das opções aqui para o usuário saber, né? Ele vai ler essas opções e vai saber o que ele vai escrever. Então, 1 é domingo, né? O 2 é segunda-feira. O 3 vai ser terça-feira. Essa aqui eu vou passar rapidinho, pessoal, porque é só, basicamente, copiar o texto dali, né? Que está falando lá. E como a gente já usou esse comando escreva várias vezes, acredito que quem já tentou fazer algum exercício ou seguiu da aula passada, já deve saber como usar isso aqui. Então, quarta-feira. O 5 é quinta-feira.
O 6, ele vai ser sexta-feira. E o 7, ele vai ser sábado, né? Bom, antes de eu usar o barra N aqui para pular as linhas, eu só vou mostrar para vocês de novo, para vocês se lembrarem, o que acontece se eu não colocar o barra N aqui, ó, de um texto para o outro. Ó. Opa, deixa eu executar aqui. Ó, percebam que o texto apareceu tudo na mesma linha, né? Ficou um pouco confuso da gente entender aqui quais são as opções. Então, para isso não acontecer, eu coloco um barra N aqui, né, em todas as linhas até chegar aqui no último texto, né? Ó, agora, como eu coloquei um barra N em cada uma das linhas, né, se eu executar, vai aparecer uma linha para cada um, ó. Domingo, segunda, terça, né? Assim fica um pouco mais organizado. E aí aqui no final, eu tenho que pedir para o programa ler qual foi a opção que o usuário digitou. Então, se o usuário digitou, né, o número 1, ele vai ter que dizer que é domingo. Se digitou o número 3, vai ter que dizer que é terça-feira. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no programa anterior. Vamos escrever aqui a escolha do usuário. A escolha foi o número que ele digitou. E aí eu tenho que fazer aquela estrutura dos casos, né? Caso ele tenha digitado o número 1, a resposta vai ser o dia é domingo. Bom, se ele escolheu já o número 1, não preciso verificar se ele escolheu os outros números. Como eu não preciso, eu coloco aqui o comando pare. Caso a resposta seja o número 2, escreva o dia é segunda. Mesma coisa, coloco o pare aqui para encerrar a minha função, né, a minha análise ali, caso o usuário tenha escolhido esse número. Caso 3, escreva o dia é terça, né, e assim por diante. Agora eu vou fazer bem rápido aqui, porque basicamente a gente vai repetir, né, o que a gente já estava fazendo. Então, para o 4, o dia é quarta. Aí depois, se vocês quiserem, né, dá para ver pelo YouTube de maneira um pouco mais pausada, né, se vocês quiserem seguir código por código, né, implementando aqui junto. Escolheu 4, pare. Caso tenha escolhido 5, a resposta vai ser o dia é quinta. Esse aqui é um pouco extenso, né? Caso 6, a resposta vai ser o dia é sexta. E caso 7, opa, esqueci do pare aqui, né? Caso 7, a resposta vai ser o dia é sábado. Fechou? Pare aqui. Bom, aí entra aquela mesma questão do exercício anterior. Se o usuário digitar algum número que não esteja dentro dessa gama aqui de opções, o programa ele vai ter que dar uma resposta. Se ele digitar, por exemplo, 10, 10 não está aqui como opção, né? Então, eu tenho que colocar aqui o caso contrário. Se ele não digitou nada disso que eu coloquei ali, eu coloco, por exemplo, resposta, né, inválida ou escolha inválida, ou o número digitado é inválido, o número digitado não corresponde a nenhuma das opções. Esse texto aqui do final, é vocês que decidem como que vocês vão escrever, né? Desde que ele informe o usuário sobre o que aconteceu. Bom, o programa, então, está pronto, né? Vamos tentar aqui fazer, então, a verificação. Vou digitar, então, ó, número 1. Número 1 tem que dar a resposta domingo. Ó, o dia é domingo, né? Deu certo. Vamos fazer mais uma verificação aqui. Vamos digitar agora o 7. Então, vou digitar aqui 7, o dia é sábado. Então, aqui, ó, tá funcionando, né? Caso 7, o dia escolhido foi sábado. Agora, vamos digitar um número inválido, né? Um número que não esteja aqui no nosso leque de opções. Vou executar aqui o meu programa.
Vou digitar, por exemplo, aqui o número 9. Resposta inválida, né? Então, o 9 eu não tenho aqui como possibilidade, né, de escolha. Pessoal, então esses exercícios, esses últimos que eu fiz, o exercício aqui 13 e o exercício 14, eles baseiam-se, né, na utilização dessa estrutura de escolha do usuário. O usuário vai escolher alguma coisa e, dependendo da resposta, o programa, né, ele vai emitir uma mensagem, né? Então, nesses contextos que vocês vão utilizar essa estrutura. Vocês lembram que na última aula a gente usou uma outra estrutura que era o se e o se não. São estruturas parecidas, né? Ela vai, através de uma condicional, né, através de uma decisão do que o usuário escolheu, dar uma resposta. A gente fez, por exemplo, com a nota do aluno. Se a nota fosse maior que 6, escreva aluno aprovado. Se nota menor que 6, né, escreva aluno reprovado. Aqui é parecido, só que normalmente essa estrutura da escolha ela é utilizada quando o usuário ele tem várias opções que ele pode escolher, né? Ele tem um contexto de várias opções. Se você fosse fazer isso aqui com o C, que a gente usou na última vez, até funciona, até dá para usar. Mas a sintaxe ali vai ficar um pouco problemática, o código vai ficar um pouco volumoso. Então, quando você tem várias opções, é melhor utilizar aqui o escolha. Ok? Bom, então vou salvar aqui o meu programa. Para eu salvar, eu só troco o nome dele aqui em cima. Ó. Então, vou trocar aqui na aba para escolha, dia, semana. E aí eu clico aqui nesse pendrive, né, nesse símbolo aqui do pendrive, para salvar, né, o meu programa. Como eu falei, esses programas, assim como os da última oficina, vão ser disponibilizados para vocês lá no Moodle depois, né? Bem, então esses são os exercícios, né, que eu havia separado, né? Eu falei que hoje a oficina ia ser um pouco mais rápida, né? Esses exercícios eu separei exatamente porque eles trabalham com conceitos, né, que a gente ainda não tinha visto, né? Os outros são similares a coisas que a gente já fez. E mais uma vez eu deixo a sugestão, né? Eu fico disponível para responder as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem continuar com a lista ou até resolverem outros exercícios que não estão na lista. Vi um exercício na internet, fiquei curioso, quero tentar resolver, quero tentar fazer, mas não sei exatamente como que eu vou fazer isso. Manda um e-mail para mim, né, e eu tento ajudar vocês, né? Então, quem quiser aí se aprofundar sobre os assuntos, eu fico disponível para ajudá-las. Bem, como fechamento da oficina, né, a gente preparou uma atividade para vocês falarem sobre a percepção de vocês a respeito do assunto. Quais são as dificuldades maiores na compreensão desses assuntos? Quais foram os conceitos que vocês conseguiram, né, conhecer, conceitos que vocês não tinham conhecido ainda e conseguiram aprender, né, conseguiram entender aqui através da oficina? Por exemplo, o conceito de algoritmo. Eu acho que algumas de vocês não sabiam, né, que o algoritmo, né, ele poderia ser construído aqui dessa forma. A gente ouve muito esse termo, mas normalmente a gente não sabe, né, pelo menos em relação à computação, do que se trata o termo algoritmo. Para isso, eu preparei aqui, né, a gente preparou uma avaliação similar àquela que foi feita lá no começo da oficina, para vocês falarem da percepção a respeito de uma aula, né, que a professora Andréa havia passado para vocês. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Então, vocês vão ter duas perguntas para vocês responderem, né? Quais conceitos você conheceu por meio aqui da oficina e quais fatores você considera, né, que dificultam aprender lógica de programação, né? Já tem até aqui algumas respostas. Para conseguir colocar essas respostas aqui, você tem que acessar esse primeiro link. Deixa eu só criar aqui para vocês. Acho que é esse aqui, né?
Você tem o link aí já, André? A Maria Eduarda estava testando, acho que aquela palavra que apareceu ali foi ela que colocou. Entendi. Deixa eu até abrir aqui para mim, para ver se aparece. Ó, já aparece aqui a possibilidade de colocar uma resposta. Se vocês entrarem nesse link que a professora Andréia postou, vocês vão conseguir acessar aqui a página, né? E aí vocês colocam uma palavra e essas palavras vão aparecer aqui no meu slide, né? Então a primeira delas é: quais fatores você considera que dificultam aprender a lógica de programação? Então teve um teste aqui, né? Falta de atenção, falta de tempo, né? É muito difícil, é complexo. Quais são os fatores que vocês acham que dificultam? Né? Medo pode ser também, né? Às vezes quando a gente se depara com um assunto que é novo, né, com o qual a gente não tem muita familiaridade, a gente acaba tendo um pouco de medo, né, na hora de conhecê-lo, né? Sem vontade também, né? Decorar as variáveis é uma possibilidade também. Assim, pessoal, o que eu digo para vocês? Essa questão de decorar as coisas vem com o tempo, né? Então, quando você repete, vocês vão perceber que se vocês pegarem o exercício para resolver, né, e começarem, né, a resolver os exercícios, com o tempo, não é nem que você vai decorar, você vai aprender, né, e isso vai ficar meio que automático para você, você vai já saber colocar os tipos ali sem ter que ficar consultando e tudo mais. Falta de concentração, né? Então, claro, né, essas questões ligadas ao aprendizado, questão de tempo, atenção, é uma dificuldade, né, que pode atrapalhar no estudo de lógica de programação, assim como para qualquer outro assunto, né? Qualquer outro assunto que você tente aprender, né, e você não consiga se concentrar, não consiga ter atenção com aquele assunto, provavelmente você vai ter dificuldades em aprender. Deixa eu ver se para outra aqui já tem alguma resposta. Até o momento não, mas daqui a pouquinho vai aparecendo aí. Uhum. Então, assim, pessoal, a gente coloca, daqui a pouquinho já coloco os exercícios que o professor fez com vocês no Avamudo. Bruno, uma opção que eu estava pensando agora, alguns exercícios que a gente estava olhando pela manhã, aquela listinha 1 lá, que é muito parecida com essa que a gente passou para elas, talvez pudesse disponibilizar na íntegra, né? Que aí são exemplos, né? Para elas irem trabalhando, né? Sim. O que você acha? Posso jogar lá no Moodle também? Sim, acho que dá para jogar também. E assim, mesmo que a gente tenha terminado a oficina agora, não significa que em algum momento eu não possa jogar algum material lá. Então, pode ser que quando eu achar algum material que seja importante, seja pertinente, eu coloque lá para vocês no tópico de lógica de programação, né? Então, se vocês estiverem usando sempre ali o Moodle, né, vez ou outra eu posso postar um conteúdo novo ali para vocês acessarem. Então, apareceu mais algumas, né, aqui, falta de conhecimento, né, essa é natural, né, pessoal, assim, é uma área nova, uma coisa diferente, né, eu até falei para vocês que, como a gente tinha encontros, né, assim, só teve 13 encontros, primeiro foi mais uma introdução ao assunto, segundo a gente colocou mais ali, fez mais exercícios práticos, e esse foi um fechamento, então é óbvio que o tempo ele não foi suficiente para a gente desenvolver um grande conhecimento a respeito da temática, que é uma temática muito abrangente, né? Mas, à medida que vocês forem, né, estudando isso, caso seja do interesse de vocês, é natural que o conhecimento de vocês vá aumentando também, né? Uhum. Outra coisa é que alguns conceitos aqui a gente teve que passar de uma forma um pouco mais rápida, né? A gente passou conceitos que normalmente, se você tiver em um curso, em uma faculdade, esse conceito que eu passei para vocês aqui de escolha, né? Vocês vão ficar ali 1 até 2, 3 semanas trabalhando esse mesmo conceito para fixar, né, esse conceito. Então, não é uma aula ali de 20 minutos, 30 minutos e você vai sair expert. Aqui a gente está tendo uma experiência introdutória para a gente conhecer como funcionam as coisas. Não é o objetivo a gente sair grande conhecedor
do assunto, né? Mas para despertar o interesse de vocês. Então eu falo isso para vocês até em relação ao medo, né? Poxa, se eu entrar numa faculdade, eu vi ali 20 minutos, não entendi direito, será que eu vou conseguir pegar esses conteúdos? Em uma faculdade, se você entrar em um curso de computação, esse assunto ele vai ser trabalhado com maior detalhamento, com maior tempo, né? Então, em relação a isso, fiquem tranquilas, né, caso seja interesse de vocês para o futuro. O professor André estava falando alguma coisa? Né, eu estava só querendo contribuir com o que você estava dizendo, né? E o nosso objetivo aqui é só colocá-las em contato com as atividades, né? A gente não vai conseguir aprofundar muita coisa, né? Então, essa, vamos dizer assim, tem que ser a primeira mensagem que tem que ficar, porque é justamente assim, oferecer uma oportunidade de conhecer para que vocês consigam tomar as próprias decisões, né? Vocês não ficarem com aquela coisa, alguém falou para mim que programar é difícil, mas eu nem sei direito como que é programar, né? Então, a gente aqui, o objetivo é justamente isso que o professor Bruno estava falando, que eu preciso enfatizar. A gente só quer apresentar oportunidades para vocês, para que vocês consigam tomar as próprias decisões, né? Eu acho que ao mesmo tempo serviu para mostrar que, embora sim, né, não há como se negar que há um nível de dificuldade, como todo outro campo, né, você aprender, mas ao mesmo tempo acho que serviu para mostrar que não é tão difícil assim, né? Às vezes a gente tem aquela visão da computação até que foi popularizada, inclusive pelo cinema, né? Você vai assistir lá o filme Matrix, né? Quando vai falar sobre computação, vem lá uma chuva de números, um monte de código, né? Quando aparece programação nos filmes, é sempre assim, uma pessoa sentada ali no computador, né, escrevendo um monte de coisa, um monte de símbolo, mas na verdade não é exatamente isso. Vocês viram que, né, boa parte ali é o pensamento lógico, a gente escrevendo coisas que o computador tem que interpretar, coisas que ele vai ter que executar, né, não é nada de outro mundo, né, não é um código impossível de entender, né, então acredito que isso serviu para mostrar também para vocês que, embora haja assim, dificuldade em aprender, não é nada, né, tão diferente do que vocês já viram por aí, né, ou talvez que vocês imaginavam. Perfeito, Bruno. Alguém quer aproveitar para perguntar alguma coisa para o professor Bruno, alguma coisa sobre algum exercício, alguma coisa sobre a profissão, alguma coisa sobre a computação? É importante, se vocês quiserem, pode escrever no chat, pode falar. E pode ser qualquer pergunta, pessoal, não precisa Não precisa. ficar com receio, eu não entendi uma coisa, estou com vergonha aqui de perguntar, ou eu tenho curiosidade sobre um outro assunto, né? Também, né, caso vocês tenham algum tipo de pergunta que vocês não queiram compartilhar agora, eu me disponibilizo, assim como para os exercícios, né, para vocês entrarem em contato depois, podem me mandar um e-mail, né, eu fico disponível para, enfim, responder perguntas, ajudar vocês com o que for necessário. Então, alguns conceitos, né, que não é tão difícil, né, foi uma coisa que a gente viu, é legal, né, tem que ter dedicação, né, então, isso mais em relação à percepção, né, de vocês em relação também ao aprendizado, né. E vimos também conceitos, né, de certa forma, conceitos técnicos, né, vimos lá o que é um algoritmo, né, como que você usa algumas estruturas para o computador decidir alguma coisa, né, a gente viu hoje, o usuário vai escolher um número, o computador vai decidir, através desse número, que dia da semana é hoje. Né, vou fazer um programa para calcular, né, operações aritméticas. Né, vimos, além dos conceitos, né, da parte do aprendizado, a gente viu também alguns conceitos mais específicos da programação. Né, o que são linguagens de programação, né? Exato. Uhum. As palavras vão aparecendo ali, né? Legal, ótimo. Como usar as estruturas, né? Aquelas estruturas de decisão que a gente desenvolveu, né? Bruna, elas não gostam muito de falar, mas elas escrevem bastante, ó.
Tá aparecendo as palavras aí. É uma outra coisa, né, que eu acho interessante a gente ressaltar, e quando vocês colocam aí as suas respostas, é que mesmo que você não seja um profissional, né, da área, mesmo que você não seja um acadêmico da área de ciência da computação, de sistemas de informação, de programação, esse é um assunto que ele está bastante envolvido com a nossa sociedade, né? Então, direto, a gente ouve falar de programas de computador, de algoritmos, de tecnologias novas que estão surgindo. Então, ainda que você não seja grande conhecedor do assunto, seja um profissional do assunto, você entender de fato o que está acontecendo é interessante para você também se situar, né, dentro dessa sociedade que usa muito tecnologia. Então, na próxima vez que falarem sobre algoritmo, falarem sobre uma linguagem de programação em algum determinado assunto, vocês vão saber pelo menos do que se trata, né? Então, isso é importante também. Uhum. É a questão da fluência, né? De você ser fluente na área, né? Você conhecer alguns conceitos, você conseguir interagir, você conseguir entender o que o algoritmo lá do Instagram está fazendo, você conseguir entender por que as coisas acontecem de uma determinada maneira, né? E isso é cada dia mais importante na nossa vida cotidiana. Gente, mais alguma coisa para conversarem com o professor Bruno? Senão a gente libera o professor Bruno para a reunião dele lá. E eu continuo mais um minutinho aqui com vocês. Ninguém quer perguntar nada relacionado aos temas que a gente estava tratando? Júlia, não. Ótimo. Letícia, só agradecer. Ótimo. Bruno, tem um comentário para você ali sobre um jogo. Verdade. Joga aqui. Ah, por falar nisso, eu deixei... eu tinha deixado a lista, aquela com os jogos para as programadoras do amanhã. Alguém conseguiu olhar e conseguiu... Aí conseguiu avançar naquele site lá? Ou se alguém quiser falar alguma coisa, eu tenho bastante curiosidade de saber. Às vezes eu abro para pergunta, né? O pessoal pergunta: você tem aí atrás uma caixa de um processador, que videogame que é aquele que está ali? Estão curiosos mais com o cenário. Mais com o cenário. É que faz parte, né? Faz parte, né? A gente acaba falando um pouco da gente mesmo, né? Tem jeito, das coisas que a gente É que às gosta, vezes a das gente coisas que a acha que o gente professor faz. também não faz nada, né? Só dá aula, né? Uhum. Não tem a vida fora do... Né? Então, a gente também faz as mesmas coisas, né? Uhum. Mas então, gente, vamos fechar aqui com o professor Bruno. Bruno, eu agradeço imensamente as tuas participações nas oficinas, tá? As aulas foram muito bacanas. As gravações vão ficar no YouTube. A gente já tem várias visualizações das oficinas no próprio YouTube, então é sinal que o pessoal está gostando do conteúdo. Agradeço a sua paciência, agradeço as nossas conversas para preparar o material e seguimos com o projeto e nos encontramos em outras atividades, né? Com certeza. Bom, eu agradeço também, né, pela participação de vocês, pela atenção de vocês nesses dias, né, acho muito importante a participação dentro desse projeto, né, com esse intuito de despertar o interesse das mulheres em relação às ciências, em relação à computação, né, e espero que, né, isso tenha, de alguma forma, colaborado com vocês, seja despertando um pouco o interesse de vocês com o tema,
ou seja através do aprendizado de uma coisa nova, né, porque aprender mais, né, aprender algo novo é sempre bom, né. Então, espero que de alguma forma isso tenha acrescido a vocês alguma coisa útil, né, e a gente vai, né, conversando aí, eu ainda sou participante do projeto, provavelmente Sim. nós teremos outros encontros, outras experiências aí envolvendo esse projeto que é tão bacana. Ficaria aqui mais tempo se eu pudesse, mas eu tenho uma outra reunião agora, né, que eu preciso participar. Certo, Bruno. Muito obrigada, tá? Bom, a gente já encaminhou, né, para a oficina da semana que vem, que será com a professora Lilian, né, sobre a parte de web. Se vocês quiserem trazer outras convidadas para a oficina, as professoras bolsistas têm um formulário que elas podem estar escrevendo, tá? Essas meninas por oficina, tá? E aí depois a gente vai para as oficinas da parte de laboratório, que provavelmente a gente consiga fazer presencial. Inclusive, essa reunião que o professor teve que sair para participar é uma reunião que trata especificamente sobre o retorno das atividades presenciais, tá? E é muito possível que a oficina que venha depois da oficina da professora Lilian, tá? Já tenha a condição de ser presencial, mas a gente ainda está tentando organizar isso, né? Eu agradeço muito as meninas que participaram da nossa primeira oficina, tá? E eu também gostaria muito que vocês fizessem as publicações que eu pedi ali no chatzinho para vocês. A Maria Eduarda já faz algumas. Se vocês puderem fazer, a Maria Eduarda faz repost, tá? E eu gostaria muito também, gente, de um feedback a respeito dos trabalhos executados até aqui, sabe? Se alguém se considerar à vontade para escrever no chat, para falar com as bolsistas, para falar comigo diretamente, tá? É muito, muito importante o feedback de vocês. Às vezes vem uma ideia assim, professora, se naquele exercício lá, se tivessem feito de tal jeito, a gente teria entendido melhor. Esse tipo de comentário ajuda bastante a gente para que possamos melhorar cada vez mais o projeto e as atividades que a gente vai desenvolvendo. Então, fiquem bem à vontade, se vocês quiserem fazer algum comentário, ou se quiserem falar com as profs, enfim, alguém quiser escrever no chat, alguém tem alguma coisa para colocar. Gostaria também de algum depoimento, assim, se vocês consideram que a atividade foi interessante, se vocês conseguiram pensar em coisas que antes vocês não tinham refletido sobre, alguma coisa assim, todos os feedbacks são muito bem-vindos, tá? Se alguém quiser falar de alguma forma anônima também, a gente pode estar mais tarde disponibilizando um formulário sem identificação, alguma coisa assim, tá? Mas todas essas contribuições são muito importantes, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? O pessoal que estava com a Letícia gostaram? Uhum, ótimo. Que bom, Letícia, que bom. Eu acredito também que existe alguma dificuldade no nosso método de trabalho remoto, né? Para a gente também é um pouco complicado, né? Mas vamos, acho que ter a alegria de que nos próximos momentos a gente possa fazer presencial, né? E aí as coisas podem ser um pouco mais interativas, vamos dizer assim, um pouco mais dinâmicas, né? Porque a gente quer muito que vocês sigam com todas as outras atividades, com todas as outras oficinas, tá bom? Então, por hoje era isso. Giovana, ok, Giovana, obrigada pelos comentários, tá?
E se vocês forem pensando coisas depois, mesmo que não seja agora, né? E quiserem conversar ou falar depois, ou falar com as bolsistas, fiquem bem à vontade, tá bom? Eu vou estar disponibilizando o material no AVA, agora aqui já na sequência, tá? E no... obrigada, Júlia, pelo comentário, tá? E quem não conseguiu se cadastrar no AVA, vamos tentar cadastrar para que na próxima oficina da semana que vem, todo mundo já esteja com o cadastro, né, certinho, que aí no primeiro dia a professora já disponibiliza algum material e aí vocês já podem ter acesso e esse material vai ficar disponível sempre ali para vocês podem consultar no momento que vocês quiserem, tá bom? Agradeço a participação de todo mundo, uma excelente semana para todas e até a semana que vem na oficina da professora Lilian. Tchau, tchau. Tchau, Stephanie, Júlia, Giovana, Maria Eduarda, Isa, Letícia, todo mundo. Tchau, tchau.